Amém. Estimados irmãos e irmãs, se nós formos pegar esse evangelho na nossa Sagrada Escritura, veremos que este versículo 28 começa de um jeito diferente. Vai dizer que após mais ou menos 8 dias, depois de Jesus ter dito estas palavras, aí nós precisamos voltar nessas palavras ditas por Jesus para compreendermos o contexto deste evangelho de hoje, anunciado pela igreja. As palavras ditas por Jesus foi a mensagem da paixão, o primeiro anúncio da paixão, de que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelas autoridades deste mundo, deveria passar pela morte, pela paixão. Após essa mensagem do Senhor, os amigos de Jesus, os seus discípulos, se entristeceram. Já haviam aí mais ou menos 8 dias que estavam tristes, porque além de receber a notícia de que o seu mestre iria sofrer e morrer, ele ainda havia dito que aqueles que quisessem o seguir deveriam passar pelo mesmo caminho. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, entramos no contexto desse evangelho e Jesus, ele escolhe dentre os seus discípulos três para subir no Monte Tabor. Nós sabemos que o grupo daqueles que seguiam Jesus eram muitos. Tinha o grupo dos 72, o grupo dos 12 apóstolos, e dentro deste grupo dos 12 apóstolos, aqueles 3 que o Senhor sempre chamava para fazer algum anúncio, dar alguma notícia importante. Estes são Pedro, João e Tiago. Aqui nós precisamos entender que estes apóstolos talvez não sejam os mais perfeitos, mas, quem sabe, são aqueles mais necessitados de fazer uma experiência íntima sobre quem é Jesus. Olhemos para Pedro. Pedro foi aquele discípulo que negou que o mestre lhe lavasse os pés. Pedro foi aquele que negou também a Jesus por 3 vezes. Gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a fragilidade desses apóstolos escolhidos pelo Senhor. Olhemos para Tiago e João. Foram eles que estavam naquela disputa de quem sentaria à direita e à esquerda do mestre. Vejam aqui o interesse no discipulado do Senhor. Eles eram imperfeitos, falhos, assim como nós também somos. Assim como nós erramos, nos desviamos do caminho, assim também eram esses apóstolos, esses discípulos do Senhor. Eles e também nós hoje temos a chance de voltarmos para os caminhos de Deus. Nós temos o sacramento da confissão, que com mais ênfase a igreja anuncia neste tempo de conversão como ferramenta de aproximarmos da graça de Deus em nossa vida, de reconhecermos os nossos limites e darmos espaço para o Senhor, que vem nos libertar dos nossos pecados. Então, Jesus escolhe esses três porque, na verdade, ele quer confiar coisas grandiosas a eles. A Pedro, ele confia a autoridade sobre a igreja. A João, ele confia a sua mãe. E a Tiago, ele confia o martírio. Tiago foi o primeiro a receber o martírio, a derramar o sangue por amor, a cruz por amor a Jesus. Então ele leva os 3 para a montanha, que é o lugar do encontro com Deus, um lugar elevado, onde nós somos convidados a contemplar, a ver de um modo diferente. Lá no deserto,
Domingo passado nós contemplávamos essa paisagem vazia, que nos convidava a olhar para dentro de nós, para o nosso coração. Agora nós somos convidados a olhar com um olhar mais abrangente, um olhar que traz a revelação. É o Senhor que se revela. Então estão eles rezando, Jesus estava rezando, enquanto rezava, o seu rosto mudou, a sua roupa ficou mais brilhante, ficou mais branca, demonstrando o sinal da divindade em Cristo. Jesus, lá no Monte Tabor, revela a sua divindade, ele se transfigura, muda de figura, mostrando a sua divindade, ser o Filho de Deus. Nós, em nossas orações, quando participamos da Santa Missa, será que nós nos permitimos ser transfigurados, sermos modificados por essa palavra, por essa presença de Deus que nos envolve? Ou será que nós saímos da mesma forma que chegamos? Existem pessoas que nos revelam a presença de Deus. Olhamos para elas e dizemos, nossa, que pessoa de Deus, que pessoa que traz a paz. Que tipo de pessoas, que tipo de cristãos nós somos? Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus e estavam conversando sobre a paixão que ele deveria sofrer, sobre o sofrimento de Jesus. Eram Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias os profetas. E nesse contexto todos os discípulos estavam dormindo, estavam no sono profundo, nos diz a palavra de Deus. Eles estavam com muito sono. Será que eu me esforço para prestar atenção na palavra de Deus, que é proclamada para tocar o meu coração? Será que na minha casa eu debruço, rumino essa palavra de Deus e permito que ela me transforme? Ou será que eu sou um desses discípulos dorminhocos, desinteressados, desapercebidos, desatentos com a palavra? Acontece que ao despertarem, eles viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto eles iam se afastando, Pedro, como um bom líder que era, tomou a palavra e disse, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Ou seja, vamos ficar aqui em cima. Não vamos descer não desse monte. Ele lembrava, na verdade, sobre a mensagem da cruz. Pedro queria fugir da cruz. E Jesus está mostrando aqui com a transfiguração que não há glória sem passar pelo caminho da cruz. Não existe glória sem passarmos pelo caminho da cruz. É preciso assumir as cruzes da nossa vida, as cruzes de cada dia, para chegarmos à vitória, para chegarmos à glória. Então, Pedro não sabia o que ele estava dizendo, mas de repente ele é interrompido por essa nuvem, que é a presença de Deus que envolve aquele cenário no Tabor. E ali daquela nuvem vem aquela voz divina, aquela voz de Deus que diz, este é o meu filho, o escolhido, o bem-amado, escutai-o. Escutai-o. Pare de escutar as suas vozes interiores. Pare de olhar para os seus próprios interesses. Olhe, escute o meu filho, o escolhido. É agora Ele quem vai orientar a cada um de vocês. É Ele que vai apontar a direção. Os discípulos ficaram com muito medo, mas depois de ouvirem aquela voz, de repente, Jesus fica sozinho. Moisés e Elias desaparecem da cena. Acontece que agora o foco era Jesus.
É como se Deus mostrasse e apresentasse Jesus ali agora como este caminho para ser seguido. Jesus encontrou-se sozinho e os discípulos ficaram calados e não contaram nada para ninguém do que tinham visto. Existe um momento certo, minha gente, de contarmos as nossas experiências de Deus. Mas a experiência do Tabor na vida daqueles 3 apóstolos era para eles naquele momento. É eles que estavam precisando. Não era para ser divulgado naquele momento. Então, que nas nossas experiências com Deus, nós aproveitemos profundamente dessa presença do Senhor que fala na palavra, dessa presença do Senhor que nos preenche ao recebermos a Eucaristia. E que nessa caminhada quaresmal nós possamos então ouvir essa voz do Senhor que nos encaminha, mas ouvirmos com fé, né? E olharmos para os bons exemplos que nós temos, como nos diz São Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né? Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos, os bons exemplos. Não nos comportemos como inimigos da cruz, não fujamos da cruz do sofrimento. Abracemos a cruz de Cristo, carreguemos a cruz de nosso Senhor também nós, como bons discípulos que nós somos. Paulo chega a chorar ao olhar a situação de alguns membros daquela comunidade que viviam fora da cruz, que estavam no caminho da perdição. De que modo que nós percebemos que gente de dentro da igreja está no caminho da perdição? A carta dele nos fala. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas e não nas coisas do alto. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Portanto, olhemos para o céu, vivendo aqui na terra, desejosos de que sejamos preenchidos dessa glória, dessa salvação, dessa luz que vem do alto. Aumentemos a nossa fé no Senhor. Nós precisamos da fé, da esperança, né, de que existe um céu. De uma mesma esperança que foi nutrido Abraão, aquele ancião, né, a quem foi agraciado por uma bênção de Deus, por causa da sua fé. Deus lhe prometeu terra e descendentes. Mesmo na velhice deste homem e de sua esposa, eles confiaram, eles tiveram fé. Isso mostra para os idosos de hoje em dia que perderam já a esperança na vida, que vão empurrando a vida com a barriga, para não perderem a esperança. Há sempre um bem para fazer, há sempre uma missão a cumprir. Abracemos a proposta dessa palavra, nessa caminhada quaresmal. Aumentemos a nossa fé, escutemos o Cristo que fala e nos aponta o caminho da conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.